Agora o Arthur Lira, golpista famoso e corrupto quanto mais da política brasileira, decidiu encampar a ideia oficial de um golpe do golpe. A gente já sabe o que aconteceu com o Brasil em 2016, quando uma presidente, mesmo sem cometimento de crime algum, acabou sendo impeachmentada do seu cargo, eleita inclusive em 2014, reeleita na verdade, e agora o Arthur Lira pega a proposta do deputado do PSDB de São Paulo, Samuel Moreira, para implementar o semipresidencialismo no Brasil e diz que no Brasil hoje não se pode colocar temas nas gavetas, hoje se discute tudo. Eu queria inclusive pedir para o preguiçoso que ocupa a cadeira de deputado federal e presidente do Congresso para abrir as gavetas que ele colocou também, os mais de 120 pedidos de impeachment contra o genocida que ocupa a cadeira de presidente da República e colocasse os pedidos também para frente. Eu vou explicar um pouco para vocês o que é o semipresidencialismo e por que o líder, ou melhor, o membro de um dos partidos mais corruptos do Brasil, o PP, eles querem colocar para frente tal proposta. Na prática, eles tirariam efetivamente o poder do presidente da República e o Brasil, você, eu e todos nós, dependeríamos de criminosos como o Arthur Lira para poder ter rumos seguidos na política brasileira e projetos, inclusive em determinações sobre o que pode ou não pode fazer, projetos e relacionamentos internacionais também, já que dependendo do modelo de semipresidencialismo que for adotado no nosso país, a gente pode ter ali um primeiro-ministro que é líder do Estado ou que é líder do governo. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Pois bem, meus amigos, infelizmente parece que o Arthur Lira não consegue entender que o povo brasileiro está passando por esse momento difícil que o Bolsonaro está no poder, porque nós respeitamos a democracia e queremos que o genocida saia do poder por vias legais. Ele agora tenta ressuscitar a ideia de aprovar o semipresidencialismo no Brasil, que coincidentemente ou não, para ter a tramitação aprovada no Congresso, precisa de 171 votos. Talvez seja só coincidência mesmo que o Samuel Moreira precise de 171 para poder conseguir colocar esse projeto em tramitação e o Arthur Lira, 171, esteja defendendo aí a ideia de se discutir o semipresidencialismo no Brasil. Existem alguns países no mundo que são semipresidencialistas, a Rússia, por exemplo, a França é outro exemplo de semipresidencialismo, existem outros exemplos na Europa, como é o caso da Ucrânia e da Polônia também. O que muda é que, por exemplo, lá na França, o presidente ele é eleito pelo povo, assim como acontece na Rússia, e o presidente que indica o primeiro-ministro. Na Ucrânia, o que acontece é o que o Arthur Lira provavelmente vai tentar colocar em prática aqui no Brasil. O presidente ele é eleito pelo voto popular e o primeiro-ministro é indicado pelo Congresso. Isso quer dizer o quê, Carlito? Que o Congresso, tendo a maioria ali de um bloco ou de outro, hoje a gente sabe que quem controla o Congresso é o Centrão pode ter o primeiro-ministro indicado por ele. E aí a gente já sabe o que é que vai acontecer. Em outros países, como é o caso, por exemplo, da própria Polônia, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro ou primeira-ministra eles são escolhidos por voto direto. Essa não é a ideia do Arthur Lira, colocar que as pessoas escolham ali o presidente da República e também escolha o primeiro-ministro. Ele quer justamente esse modelo que existe lá na Ucrânia, onde o presidente é eleito pelo voto popular e o primeiro-ministro é indicado pelo legislativo, pelo Congresso. Aí, com certeza, nesse contexto que a gente viu do que aconteceu esse ano agora de 2021, nós teríamos no nosso país hoje o primeiro-ministro sendo o Arthur Lira. Imagina aí um país governado por Bolsonaro e tendo o Arthur Lira como primeiro-ministro. E por que eles estão tentando de todo jeito aprovar isso? A cada dia que passa, fica mais evidente a derrota do Bolsonaro e o enfraquecimento da cúpula do Centrão. O Centrão não vai deixar de existir, não vai acabar em 2022, mas figuras importantes do Centrão deixarão de ocupar cargos eletivos possivelmente já na próxima eleição, porque eu acredito que a gente vai ter uma renovação não só para a eleição de presidente da República, mas também para a eleição de deputados estaduais, deputados federais e para o Senado também. Por isso que o Arthur Lira está correndo para aprovar o distritão, para aprovar o semipresidencialismo, ou seja, para colocar somente a elite muito rica e que representa os interesses de uma pequena parcela da população no poder e fazer com que também os interesses desses grupos, incluindo o próprio PP, sejam atendidos. O que é lamentável é que toda essa galera hoje que combate a corrupção, que é contra a corrupção,
passa pano para a roubalheira do Bolsonaro e esquece que o partido do Arthur Lira é o partido que tem mais investigados na Operação Lava Jato. Ou seja, o PP saiu ali de 2014 e 2015 para um partido cheio de político corrupto investigado, para um partido que hoje manda na política nacional. Ah, Carlito, mas no governo da Dilma, no governo do PT, o PP também tinha acordos. O Centrão vai continuar existindo, mas nesse momento, por exemplo, o Arthur Lira está dando as cartas, ao passo de, segundo os irmãos Miranda, ter colocado o dedo na cara do Eduardo Pazuello, à época que ele era ministro da Saúde, e ter dito: eu vou tirar você dessa cadeira. Então o interesse do Centrão é se manter no poder pelo poder. Há mais ou menos um ano atrás eu disponibilizei um curso chamado Curso Básico de Ciência Política. E nesse curso eu explicava sobre democracia, sobre a lei eleitoral, sobre partidos políticos, quem pode ser político, quem não pode ser político, como é que funciona a eleição, por que existem cidades e estados que têm segundo turno e por que tem cidades que não têm segundo turno, por exemplo, nas eleições. E falei também sobre formas e sistemas de governo, ou sistemas e formas de governo, dependendo do autor que você for ler para entender um pouco mais sobre isso, a ordem pode estar investida. E lá eu falei sobre monarquia, república e falei sobre teocracia também. E lá na república eu falei sobre a república presidencialista e a república semi-presidencialista. Como o Arthur Lira sabe que a base do PP e a base do Centrão, que ele está inserido ali efetivamente, tende a ser reduzida, pelo menos em nome de candidatos ou políticos que já são dinossauros, como a gente costuma chamar da política, na eleição de 2022, essa atitude é uma atitude desesperada. Ele quer aprovar o distritão para eleger somente os deputados mais votados, e aí você já sabe que aqueles que têm um poderio econômico maior e uma influência muito grande em alguns interiores do Brasil sempre serão eleitos, a gente vai ter menos representatividade, e com a ideia do semipresidencialismo sendo colocado em prática, eles vão sempre colocar para ser o primeiro-ministro quem eles quiserem. Inclusive, essa discussão é ultrapassada. A gente já falou na década de 60, quando foi solicitado ao povo que dissesse se queriam parlamentarismo ou não, porque os militares estavam com medo de o João Goulart assumir a presidência e tornar o Brasil um país comunista. Nós dissemos que não queríamos um parlamentarismo. No início dos anos 90, aconteceu outra consulta popular para a gente determinar se queríamos uma monarquia, se queríamos o parlamentarismo ou o presidencialismo continuaria vigorando. E os brasileiros já decidiram: nós não queremos o semipresidencialismo, não queremos o parlamentarismo, nós queremos o modelo presidencialista que a gente tem agora. A gente precisa sim melhorar algumas coisas no regime, mas não alterar o sistema para atender a interesses do Centrão, do Arthur Lira e do Bolsonaro, por exemplo. O que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter um problema, evidentemente, aqui no nosso país, se isso for colocado para frente. Então, cobre ao deputado do seu estado, que foi eleito, evidentemente, para representar o seu estado no Congresso Nacional, cobrem aí aos outros indivíduos que já estão começando a falar sobre isso, inclusive o senhor Arthur Lira, que não se mobiliza para aceitar o pedido de impeachment, mas se mobiliza para falar bobagem na internet com frequência. E por que isso é perigoso? Tem alguns portais dizendo aí que caso o Brasil consiga colocar em prática o semipresidencialismo, o primeiro-ministro indicado ali acabará assumindo o governo, né? Será o líder do governo. E na verdade isso depende, tem estados que inverte-se. O que eles vão fazer, um vai ser líder do governo e outro vai ser líder do estado, ou vice-versa. Isso é decidido, evidentemente, no próprio projeto, caso o projeto seja aprovado. O que a gente pode afirmar de fato é que tanto o primeiro-ministro quanto o presidente eleito, eles dividirão o poder executivo, eles dividirão ali a responsabilidade do poder executivo. Mas é mais uma tentativa de golpe do Arthur Lira, o PSDB também, que desde 2014 parece que não superou as derrotas para opositores na política. A gente viu que o Aécio Neves entrou num buraco político depois disso, e agora me vem aí o Samuel Moreira, deputado federal, defendendo a ideia do semipresidencialismo. Ou seja, eles são tão incompetentes que não conseguem voltar ao poder através do voto direto, que querem tentar através do voto dos parceiros e coligados dentro do próprio Congresso. Mas enfim, comenta o que vocês acham disso aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se vocês puderem, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.